essa é a parte final. Depois do que eu falar para vocês hoje, acabou, não tem mais o que falar. Essa é a parte principal do que aconteceu dos 144 mil selados, das duas testemunhas, como foi o último plano do Messias. Então, irmão, eu vou continuar de onde eu parei. Lembra que eu parei de Adão, do encontro do Adão com o nosso pai, depois do Messias ressuscitar os 24 profetas, levar para o céu, e aí o Adão se comoveu quando viu o pai, que ele pensou que nunca mais ia voltar, e os 144 mil selados, quando ouviram os 4 anjos dos 4 cantos da terra, quando eles se apresentaram para eles, quando eles começaram a ouvir o novo cântico, que quando eles voltarem, eles iam nascer na terra, né? E aí eles iam escutar esse cântico novo, e aí nesse momento que eles escutaram esse cântico novo, eles sabiam que eles tinham que sair das grandes cidades, ir para as montanhas, e depois voltar, para buscar as pessoas nas grandes cidades. Então eu vou começar agora da onde que parou. Nesse momento que parou, que os 144 mil selados, os 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, depois que tudo isso aconteceu, receberam os 24 profetas, teve tipo uma festa no reino do céu, entre o encontro dos irmãos, não é festa, o encontro dos irmãos. E aí, meus irmãos, depois de um tempo, passando um dia, quase 2 dias do reino do céu, faltando pouco para completar 7 mil anos, então o Messias chamou, ele estava conversando com 144 mil selados, as duas testemunhas, então o Messias chamou os 144 mil selados. E eles começaram a caminhar para uma direção do reino do céu, que o Messias ia explicar tudo para eles, um por um, o que seria feito. Nesse momento que eles falaram, o Messias falou que chamou os 144 mil selados, o Messias pela primeira vez não chamou as duas testemunhas. Então os 144 mil selados ficaram olhando para o Messias, falando, mas como, irmão? Eles não vão? Aí entra uma profecia que o Messias fala, que os primeiros seriam os últimos e os últimos seriam os primeiros. Que faz parte dessa profecia também. Que quando o Messias fala, os 144 mil selados foram chamados primeiro. O Messias levou eles, distribuiu nos 4 cantos da terra, em algumas montanhas na terra, esparramado em toda a terra, esparramou os 144 mil selados, mas na hora que ele chamou os 144 mil selados, ele não chamou as duas testemunhas. Então os 144 mil selados perguntou, mas irmão, por que as duas testemunhas não vai? Aí o Messias respondeu, porque vocês vão primeiro para a terra, para juntar todas as ovelhas da terra e levar para o lugar preparado. Eles vão por último, são os 2 últimos que vão, mas porém eles são os primeiros a subir ao reino do céu. No caso, quando eles morrer no 1260 dias, eles, depois de 3 dias e meio, como os irmãos sabem, eles ressuscitam, sobem ao céu. E aí os 144 mil selados vão estar nas montanhas, ainda esperando completar os 1335 dias. Então, meus irmãos, quando o Messias chamou os 144 mil selados e os 144 mil selados foram em direção ao Messias e viram que as duas testemunhas não foram, o Messias falou para as duas testemunhas, aguardem que vocês serão os últimos a receber a mensagem. E o Messias, o que ele fez, meu irmão? Ele pegou um por um dos 144 mil selados, faltando pouco tempo para completar os 2 dias, os 2 mil anos que ele falou que voltaria. O que ele fez? Ele pegou um por um dos 144 mil selados e levou um por um em cada montanha na Terra. 36 mil na América do Norte, 36 mil na América do Sul, 36 mil no Oriente, 36 mil no Ocidente. Um por um. Ele deixou lá, esparramou os irmãos em toda a Terra. E esses irmãos nasceram de um ventre de uma mulher. Depois que o Messias explicou, o Messias falou, agora é hora de vocês nascerem do ventre de uma mulher. E o Messias, essa conversa, as duas testemunhas não sabem o que aconteceu. Eles não ouviram, porque o Messias pegou um por um, esparramou em todas as montanhas da terra, os lugares que ele comprou com o sangue dele, esparramou pelos cantos da terra, só que as testemunhas não ouviram qual foi a conversa. Depois que o Messias terminou de
explicar para os 144 mil selados e deixar eles nos lugares onde eles deveriam ficar quando começasse a grande tribulação, para resgatar as pessoas, as ovelhas do nosso irmão, as pessoas, recolher e levar para esses lugares. O que o Messias fez? Explicou por um, e eles já sabiam o que deviam fazer. Eles iam estar trabalhando na terra, fazendo alguma coisa. Quando eles escutassem essa música, eles deveriam parar o que eles estavam fazendo, parar e ir para esse lugar preparado, onde só eles iam ouvir essa música. E eles iam, ao som da música, eles iam chegar nesse lugar. E aí, depois que o Messias falou com os 144 mil selados, levou eles todos para essas montanhas, aqui na Terra, em todo o planeta, aqui em todo lugar da Terra, nos 144 mil montanhas na Terra, ele esparramou eles. Depois que o Messias terminou, ele voltou. E aí o Messias chamou a testemunha do norte e disse: agora vamos que eu vou te levar para o seu lugar, aonde que você vai nascer, aonde que tudo vai acontecer. A testemunha do sul também não sabe o que aconteceu com a testemunha do norte. Ele só sabe que o Messias pegou e levou para o norte. A testemunha do sul pode falar o que ela viu no sul. A do norte e os 144 mil selados, a testemunha do sul não chegou a ver o que eles fizeram. Qual foi a conversa do Messias com ele. A única coisa que ela sabe escutou a música, abandona tudo que está fazendo e vai para o lugar onde você está escutando a música, que lá vai ter os nossos irmãos, o Messias vai estar lá para receber eles, para preparar eles para eles voltar e buscar os irmãos nas grandes cidades e levar para as montanhas. Essa parte, meus irmãos, dos 144 mil selados e da testemunha do norte, eu não posso falar muito porque eu não sei. Eu não sei o que o nosso irmão falou com eles, mas uma base é isso. Mas agora vocês vão saber do sul. A do sul agora começa agora. Então, meus irmãos, depois que o Messias foi, esparramou 144 mil selados em toda a terra, e depois levou a testemunha do norte para o norte, repetindo, a testemunha do sul não sabe o que foi conversado. O Messias não falou. Mas o que vocês precisam saber da testemunha do sul, hoje vocês vão saber tudo o que foi conversado. Começa agora, meus irmãos. A última parte que vocês sabem, do plano de resgate e o reino do céu. Hoje, a última parte, eu vou falar todos os detalhes para vocês entenderem muito bem qual foi a última parte do plano de resgate. Então, meus irmãos, voltando, quando o Messias chamou o irmão do norte, demorou um tempo, aí daqui a pouco o Messias volta. Aí só está a testemunha do sul. Aí o Messias vem, olha para a testemunha do sul e falou: só sobrou você? E eles são muitos amigos. A testemunha do norte e a do sul é muito amigo do Messias. Além de irmão, é muito amigo. Eles têm uma intimidade, eles brincam um com o outro. E hoje vocês vão entender muita coisa o que aconteceu. Então aí quando o Messias chegou, olhou para a testemunha do sul e falou assim: só sobrou você, né? Aí ele olhou para o Messias e falou: só eu mesmo. Aí ele falou, o Messias responde para a testemunha do sul: você sabe que o que sobrou para você é o confins da terra, né? Aí a testemunha do sul falou: já sei, irmão. Aí o Messias começou: então vamos. Aí o Messias chamou e falou: então vamos que eu quero mostrar algumas coisas para você. Aí o Messias, chamando a testemunha do sul, falou assim: você vai para o confim da terra, né? O último lugar, o lugar mais longe da terra. Onde, quando chegar a verdade no confins da terra, é porque o fim está próximo. Não tem mais o que fazer. O fim está bem próximo. Então, quando o Messias falou: então vamos para o confins da terra. Aí o Messias começou a caminhar na frente. E aí o Messias caminhou uns 3, 4 passos à frente da testemunha do sul. E a testemunha do sul foi andando atrás dele. E aí o Messias parou, abaixou a cabeça e sorriu, aguardando o que ele já sabia o que ia acontecer. Quando a testemunha do sul perguntou, falou: irmão, por que confins da terra? Aí o Messias abaixou a cabeça, sorriu e falou assim para ele: eu sabia que você ia me perguntar isso. Aí o Messias falando: mas você sabe a resposta. Porque quando Adão caiu, você sabe que vocês dois ficaram lá no paraíso, no Éden, protegendo para que Adão não pudesse mais voltar no Éden. Então você sabe como que funciona o Oriente, o Ocidente, o Norte e o Sul.
E por que o sul é chamado confins da terra? O lugar mais distante da terra. Aí a testemunha do sul falou assim, mas irmão, como que se calcula isso? Como que se calcula? Aí ele olhou o Messias olhou para ele, sorriu e falou assim, você sabe, mas eu sei o que você está querendo fazer. Você está querendo mostrar para os nossos irmãos que não sabem. Aí o Messias falou, eu sei o que você quer fazer, você quer mostrar para os nossos irmãos que não conhecem o plano de resgate, como que foi esse plano, Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Aí o Messias, olhando para a testemunha do Sul, disse, então vá até nossos irmãos e diga para eles nessas palavras, como a gente calculou para chamar o último continente, o Sul, de confins da terra. Aí o Messias falou assim para a testemunha, vai e diga para eles assim, como que foi calculado? O Oriente, vocês sabem, o Messias falando para a testemunha, vocês sabem que o Oriente é o início de tudo. É onde está o Jardim do Éden. É onde estava Adão e Eva. Isso significa que é o início de tudo. Foi ali o começo de tudo. Depois veio o Ocidente, hoje conhecido como a Europa. É longe do Jardim do Éden? Não é tão, mas dá para ir a cavalo, dá para ir de barco, é perto, não é tão longe. Do Jardim do Éden, no Oriente, até o Ocidente, é perto, dá para ir a cavalo, naquela época. Hoje dá para ir de avião, estou falando daquela época. Daquela época. Dava para ir de cavalo, eles conseguiam caminhar de cavalo, de barco. O Oriente até o Ocidente não é tão longe. O Norte, se você sair do Ocidente com divisa com o Oriente, você pode ir hoje, meus irmãos, hoje, não naquela época, hoje, pela Rússia você consegue atravessar para o norte. Hoje vocês conhecem como Alasca. No verão dá para atravessar. De barco é perto, não é tão longe. Então, do Jardim do Éden, Oriente, até o Ocidente, Roma, ou Londínio, Bretânia, que é a terra de Azazel e de Elias, Ismael, não é tão longe. Do Jardim do Éden até o Oriente, do Oriente até o Ocidente, que é o Jardim do Éden, é perto. O Ocidente até o Oriente é perto, dá para ir a cavalo naquela época. Agora, para a América do Sul, por isso que chama confins da Terra. Para ir para a América do Sul, você tem que atravessar o Oriente, atravessar o Ocidente, e do Ocidente até o Sul, existe um mar, que praticamente naquela época era muito difícil de atravessar. Sair do Ocidente para o Sul é muito difícil, a distância era muito longa. Então, por isso que nós chamamos o Sul, América do Sul hoje, de confins da Terra. Porque da América do Sul, terra de Paulo, até o Ocidente, e depois até o Oriente, onde está o Jardim do Éden, é o lugar mais distante da Terra. Jardim do Éden até o Ocidente. Até o Sul, que hoje é a América do Sul, a terra de Paulo, onde Azazel escolheu o seu lugar para montar o seu segundo trono. Primeiro Roma, e o segundo, Roma, terra de Pedro, e o segundo, terra de Paulo. Primeiro apóstolo e último apóstolo. Na cabeça do doido de Azazel. Ele é meio maluco, ele faz essas coisas mesmo. Então, meus irmãos, esse foi o plano que o nosso pai fez e o Messias fez. O Jardim do Éden, até o Ocidente, não é tão longe. Então, dá para ir de cavalo, até a América do Norte, subindo por Alasca, por ali pela Rússia, atravessando pela Rússia. No verão, naquela época, no verão, dava para atravessar. Então, o Norte não é tão longe. Se você fazer Jardim do Éden, Norte, e depois descer pelo Norte para o Sul, é mais longe ainda. Então, por isso que a América do Sul, hoje, América do Sul, terra de Paulo, região, é considerado o confins da terra. E o Messias ainda fez uma profecia. Quando a palavra dele chegasse nesses lugares, no confins da terra, hoje vocês sabem que é a terra de Paulo, América do Sul, o fim está próximo. Então, meus irmãos, essa parte, eu espero que os irmãos tenham entendido como que foi calculado, por que a América do Sul chama confins da terra.
Porque o lugar mais longe do Jardim do Éden é a América do Sul, a terra de Paulo. Claro, pode ser um pouco para baixo, mas por que foi escolhida a terra de Paulo? Porque a terra de Paulo foi escolhida por Azazel para criar o seu segundo trono, mas vocês vão saber daqui a pouquinho como que foi tudo isso. Então, meus irmãos, depois que o Messias explicou isso, o Messias pegou a testemunha do Sul e disse: vamos que eu tenho algumas coisas para mostrar para você que é importante. Da mesma forma que eu mostrei para 154 mil selados, para a testemunha do Norte, agora eu vou mostrar para você da testemunha do Sul. Então o Messias pegou, chamou o irmão, e eles desceram na terra. O Messias e a testemunha do Sul. E eles sentaram numa grande montanha, na terra de Paulo, uma grande montanha. Eles se sentaram ali, os dois. E o Messias disse para ele, falou: irmão, os dois sentados nessa montanha, vendo a grande cidade de Paulo. Dessa montanha dava para ver toda a cidade. Tudo que foi construído. E o pessoal continuou construir as construções, os prédios, dava para ver tudo. Isso faz um tempo atrás. Não muito tempo, mas um tempo atrás. Porque está quase no final dos 2 dias que o Messias prometeu que voltaria. Um pouco antes. Então ele sentou nessa grande montanha, o Messias e a testemunha Sul. E eles ficaram olhando para a grande cidade. Aí o Messias perguntou para ele, falou assim: irmão, me diga o que você vê para a testemunha do Sul. E a testemunha do Sul olhou. Não se esqueça que eles estavam em corpos de anjo. Tanto o Messias como a testemunha Sul. Eles não estavam em carne e sangue ainda. Aqui na terra, não. Eles estavam no céu, desceram aqui, e o Messias estava mostrando para ele tudo o que ia acontecer. E aí o Messias falou: irmão, olha para a grande cidade de Paulo e me diga o que você vê. Aí eles sentados no topo da montanha, os dois, uma montanha bem alta, dá para ver toda São Paulo, a terra de Paulo. Dá para ver toda São Paulo, a terra de Paulo. E aí ele disse para o Messias, a testemunha do Sul disse para o Messias: eu estou vendo um rio cortando a cidade, estou vendo os prédios lá no fundo, construção para aquele lado, o pessoal não parando de trabalhar, construindo, a cidade estava crescendo muito, a terra de Paulo. E ele vê aquele monte de prédio, o rio cortando a cidade. E aí o Messias perguntou para ele: tá vendo mais alguma coisa? Aí ele olhava e não via. E os dois sentados, olhando para a cidade. Na montanha, olhando para a cidade. Aí, depois de um tempinho, a testemunha do Sul levantou. Se levantou e ficou olhando para a cidade para ver se achava alguma coisa, que o Messias queria mostrar alguma coisa para ele. Só que ele não via nada. Ele via a grande cidade, o rio cortando, as avenidas, bem movimentado, mas ele estava olhando para lá, para a terra de Paulo, para a grande cidade. Aí ele estava olhando para a grande cidade, mas aí ele fez uma coisa que inesperada. Ele virou de costas. Na hora que ele vira de costas para a terra de Paulo, o Messias dá um sorriso, e aí ele olhando para sentido interior, ele estava olhando para sentido centro, terra de Paulo, capital. E ele começou a olhar para trás, ele virou de costas e virou para trás. E aí ele olhando, ele viu umas luzinhas. Aí ele viu uma estrada, uma rodovia, que tinha uma casa branca, parecia um castelo branco. Ele viu uma rodovia, uma estrada, que tinha uma casa branca, parecia um castelo branco. E ele viu, aí no final ali, ele que os anjos têm uma visão muito grande, eles conseguem ver longe. E ele começou a focar a visão dele naquela rodovia e tinha mais 2 ou 3 do lado. Mas no final daquela rodovia ele via 100 quilômetros, umas luzinhas piscando, umas luzinhas acesas nas montanhas, bem longe. Aí ele olhava. Aí quanto mais ele focava, mais longe ele ia, 100, 200, 300, 400 quilômetros, 500. E ele ia olhando, focando naquela rodovia e nas outras também. E ele via várias luzinhas acesas, bem longe. Aí ele olhou, aí ele voltou, virou para a grande cidade também. Ele ficou de frente para a cidade de Paulo. Aí ele olhou e falou: irmão, para a cidade de Paulo eu não estou vendo nada. Mas quando eu viro de costa, sentido interior, eu vejo aquelas luzinhas. Aí o Messias se levantou, olhou para ele e falou assim: foi rápido, hein? Aquelas luzinhas são seus irmãos que estão aqui na América do Sul. Aí ele olhou e falou assim: quem? Os 36 mil,
dos 144 mil soldados, eles já estão aqui. Essas luzinhas que você vê nas montanhas são eles que já estão lá. Em breve eles vão nascer da barriga de uma mulher e já vão estar naquela região preparando para o resgate. Aí ele olhou e falou assim, mas é mesmo? Todos eles já estão aqui na região? Todos. Por isso que vocês vieram por último. Agora você está vendo onde eles estão. No final das rodovias, das estradas, esses lugares assim, aquelas montanhas, as luzinhas estão lá. São eles, todos lá. Aí ele olhou para o Messias e falou assim, então quer dizer que eles já estão tudo aqui? Ele falou, já estão. Já eles vão nascer da barriga de uma mulher. Aí ele falou, então aqui na terra de Paulo, no sul, no confins da terra, os 36 mil soldados já estão aqui? Ele falou, já estão aqui. Aí o Messias olhou para ele e falou assim, mas isso ainda não é nada, eu quero mostrar outra coisa para você. Vem comigo que eu quero te mostrar mais algumas coisas. Aí na hora que eles estavam saindo da montanha, o Messias falou, para um pouquinho, eu quero te mostrar uma coisa. Aí o Messias viu duas crianças brincando, mais ou menos 8, 10 anos, as duas, uma de 8, uma de 10 anos. Aí ele olhou para uma casa e viu aquela criança, as duas crianças brincando, aí o Messias apontou para casa e falou assim, tá vendo aquelas duas crianças brincando? Tá vendo aquela casa? Aí a testemunha olhou e falou assim, aqueles dois serão seus irmãos. E você vai nascer naquela casa. Aí a do sul olhou e falou, ali vai ser onde eu vou nascer? Você vai nascer do ventre de uma mulher naquela casa. Aí o Messias olhou, falou, vai guardando que você vai entender o que eu quero te falar daqui a pouco. Então, entendeu? Você vai nascer naquela casa e aquelas duas crianças serão seus irmãos. Marcou bem? É ali que você vai nascer. Quando você nascer, você sempre vai olhar para essa montanha e vai lembrar que a gente já esteve aqui, há muito tempo atrás. Mas vamos que a história continua. E aí o Messias falou, então vamos que eu quero te mostrar um lugar. Aí eles foram caminhando para um lugar e foram para outra montanha. Um pouco mais distante do centro de São Paulo. Do outro lado. Eles já estavam do outro lado. Aí o Messias falou assim, olha para essa montanha. Aí a testemunha olhou para a montanha e falou assim, o que tem essa montanha, irmão? Aí falou, mede a altura dela, do chão até o topo da montanha. Aí a testemunha, anjo consegue fazer, eles conseguem. Aí ele olhou, mediu, anjo rápido, anjo consegue muito rápido, a visão deles é muito boa, eles batem, olham, já vê, já sai o cálculo na hora. Aí falou, mãe, irmão, 1.650 metros de altura. Aí o Messias olhou para ele e falou assim, olha do lado, um pouquinho mais do lado. Aí ele olhou, 1.255, irmão. Vai mais um pouquinho para lá, mais um pouquinho. Aí ele chegou perto, aí ele viu que tinha um lugar que era mais baixo. Aí ele chegou na montanha e falou assim, irmão, de um lado tá 1.650, outro dá 1.500, desse lado aqui dá 1.625, e ele começou a olhar aquela montanha. Aí o Messias falou, olha bem, que você vai entender o que eu estou falando. Aí ele foi um pouco mais para o lado e viu que tinha um lugar que era mais baixo. Aí na hora que ele mediu, a montanha deu 1.666 metros. Aí ele olhou e falou, mas irmão, por que 1.666 metros? Aí o Messias olhou para o testemunho e falou assim, você sabe que Azazel é supersticioso, né? Ele sabe que ele gosta de coisas com esse número. Aí ele olhou e falou, mas por quê? A montanha tem 1.666, ele escolheu essa montanha? Aí o Messias falou, calma que daqui a pouco você vai ver, vamos dar uma voltinha lá para baixo. Depois você vai encaixar as peças e você vai entender o que eu quero falar. Aí tudo bem. Aí ele ficou com isso na cabeça, 1.666, a montanha é a única montanha praticamente no mundo que tem essa medida. Não tem outro lugar. Só essa tem essa medida, mas tem que medir aos lados. Porque se você for olhar, vai ter um lugar 1.650, 1.500, mas pelo lugar o Messias pediu para ele medir, deu 1.666 metros. O número da besta, né? Resumindo,
E Azazel tem essa superstição, né, sobre esse número. Então ele escolheu essa montanha, e vocês vão entender daqui a pouco. E aí, Messias falou, vem comigo que eu quero que eu te mostrar outra coisa. Tudo que eu estou te mostrando, eu mostrei os 144 mil selados, as coisas que eles precisavam saber. Mostrei para os seus irmãos 144 mil selados, mostrei para o seu irmão do norte. E agora eu estou mostrando para você entender como que vai encaixar as peças no final. E aí, aí o Messias falou, agora vem que eu quero te mostrar uma coisa mais interessante ainda. Aí eles desceram dessa montanha, eles foram pela parte de trás, onde não é habitável. O Messias não tinha mostrado para ele o lugar onde estavam as casas. Aí vamos por baixo que eu quero te mostrar outra coisa. Aí eles desceram, e aí eles estavam andando, aí daqui a pouco eles estão andando no meio da... Só que eles são anjos, o ser humano não consegue ver, mas eles estavam andando no meio do povo. E começou a aparecer uma pessoa aqui, uma pessoa ali, tudo caminhando. E aí daqui a pouco, eles estão andando, aí daqui a pouco passa uma pessoa carregando uma cruz. Uma cruz. Outra pessoa andando de joelho na rua. Outra pessoa com umas velas de 2 metros de altura. Pessoas com terço, fazendo... Na hora que eles foram fazendo umas curvas, aí foi aumentando. Foram aumentando. Chegou uma hora que o Messias parou e a Testemunha do Sul parou, tomou um susto, deu um pulo para trás e olhou para o Messias e falou assim, o que Roma está fazendo aqui? Da onde saiu esse mar de pessoas? Lembra da profecia? Multidões, nações, línguas, tudo ali. Muita gente. Aí o Messias olhou para ele e falou, calma que você vai entender. E eles começaram a andar e aquele multidão aparecendo de gente. Multidão. E eles andando, pessoas com cruz nas costas, fazendo paganismo para Azazel, né? Oferendas para Azazel. Em vários nomes, né? Que Azazel tem o seu clube especial de santos, né? Muitos santos ele tem, né? Que é tudo ele. Ele mesmo. Ele queria para ele mesmo. E eles caminhando, aí a Testemunha do Sul, na hora que viu aquele mar de gente, deu um pulo para trás e falou, Messias, o que Roma está fazendo aqui? Aí o Messias disse, calma que você vai entender. Vem que eu vou te mostrando mais coisas. E eles caminhando, aquele monte de gente com cruz, vela, caminhando tudo para todo lado. Aí a Testemunha do Messias falou, meu irmão, como que pode isso? O que faziam em Roma, aqui praticamente é Roma. A mesma coisa que fazem no templo de Pedro, estão fazendo aqui. Aí o Messias falou, calma que você vai ver mais coisas ainda. E aí eles foram caminhando e viram. Aí chegaram num lugar onde tinha uma escadaria, as pessoas subindo de joelho, chorando, pessoas dizendo que foram curadas, e aquele auê de todo, não. E aí, o Messias olhando e falou, olha lá para cima. Lá, os anjos de Azazel em volta, só observando. Aí o Messias falou, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Isso é importante para você entender. Aí, chegando no lugar, uma fila, crianças, né? E aí, o Messias falou, observa. Moisés fazia a circuncisão, cortava um pedacinho do pintinho da criança. Olha o que Azazel faz aqui. Aí ele mostrou, falou, olha lá para você ver. As crianças chegando, e aí o religioso lá, né, padre, né, jogando uma aguinha na cabeça da criança. Aí o Messias falou, é isso que Azazel faz com as crianças. Tá vendo? Para se tornar dele. A religião dele, fazer parte da religião dele. Aí a Testemunha do Sul olhando e falou, nossa, irmão, é desse jeito que ele faz? Falou, Moisés faz a circuncisão. Ismael e Azazel escolheram esse caminho de jogar uma aguinha na cabeça e falar que pertence a ele. Aí a Testemunha olhando para todos os lados, vendo tudo aquilo, falou, irmão, como que pode uma coisa dessa? E por que ele escolheu essa cidade? Aí o Messias disse, lugar muito parecido
com a terra de Pedro. A altura, quanto cair a montão, o cometa no meio do oceano, a água não vai chegar aqui. E aqui o templo, segundo maior templo dele, onde as pessoas são mais adoradas. Todos os templos religiosos são moradas de caídos, e quanto mais grande e luxuoso, mais representa o poder do caído que o controla. Por isso Azazel criou templos monumentais, para demonstrar seu poder de dominação sobre as pessoas. Veja que nestes templos são recebidos multidões de pessoas, onde a grande maioria percorre grandes distâncias de suas casas, pagam promessas e sacrifícios, a fim de prestar culto ao falso Deus deste mundo. Assim como no passado Israel criou seu templo de adoração, com vários rituais e ordenanças, assim também o fez Azazel e Ismael, com suas infinidades de templos religiosos, todos com a presença de caídos, por isso contam com a presença de altares, púlpitos, lugares de destaque, por onde os caídos sempre observam a submissão das pessoas à sua doutrina de mentira e pecado. Infelizmente, as pessoas são acondicionadas desde o nascimento a seguir uma determinada religião, a serem entregues ao domínio dos caídos, por isso criaram rituais de iniciação como a circuncisão e batismo, e à medida que vão crescendo mais vão se contaminando com suas doutrinas, onde passam a serem submissas aos caídos, nas figuras dos milhares de santos, Deus, Jesus, entidades, etc. Além disso, os caídos têm a capacidade de realizar curas, prodígios e dar prosperidade, uma moeda de troca que oferecem às pessoas, em troca da submissão e sacrifícios das mesmas, assim como fazia Israel a seu povo, oferecendo bênçãos e maldições, onde sempre semeiam a discórdia, doenças e males na vida das pessoas, a fim de sempre recorrerem a eles. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Nossa, infelizmente aqui, quem nasce nessa terra, quem não conhece a verdade, o pai das pessoas é o diabo. Vai seguir ou maçonaria, ou Igreja Católica Apostólica Romana, ou as outras religiões, que são de anjos caídos também, criado para eles. É igual as empresas hoje em dia. Ela fabrica 10 marcas de sabonete, só que a empresa é de uma pessoa só. 10 marcas diferentes, mas a empresa é uma só. Ele concorre com ele mesmo. É o que os anjos caídos fizeram. Montaram 1000 igrejas, 2000 igrejas, 2000 religiões, mas são eles que estão por trás. Para que ninguém entre no reino do céu. Entendeu, irmãos? Então, quando vocês veem lá em Apocalipse 22, 14, 16, ficarão de fora os cães, já está falando que é os filhos dele, né? Por que os cães? Quem são os cães? Os pastores, os padres, o líder religioso. Está lá em Isaías 56:11, está lá. Eles tinham que alimentar o povo com a verdade. O pão da vida é o Messias. Mas muitos deles sabem e eles não dão. Como o Messias disse, vocês, líder religioso, não entram no reino do céu e não deixam os outros entrar. Por quê? Ordem de Enoque, Israel, né? Moisés e Elias. Ó, fica na porta. Você não vai entrar, mas também não deixa ninguém entrar, não. Que eu te deixo rico. Eu vou te ensinar umas astúcias para você encher a igreja, ganhar dinheiro, ter jatinho, mansões, tudo. Você vai ter tudo. É simples. Você deixa as pessoas mortas. Fica na porta, não deixa ninguém entrar. Fica ali. E não deixa ninguém entrar. Você não entra, mas ninguém entra também. É o que eles fazem. Porque os espíritos, qualquer religião, irmão, sem exceção, o Messias não está dizendo para alimentar os pobres, não é com comida. É com o pão da vida. Ele, a verdade. Essa comida você come, você se alimenta e nunca mais vai ter fome. A partir do momento que você comeu o pão da vida, morreu, nasceu de novo, você nunca mais vai ter fome. Você vai conhecer a verdade te libertou e só seguir a vida. A montanha, irmãos, 1.666 metros, aba 666, é lá, são do lado do templo de Aparecida. Lá do lado dos Campos do Jordão. É o lugar onde os anjos caídos vão ficar. Vocês querem ir para lá? Campos do Jordão e Aparecida do Norte é onde eles vão fazer o templo e a morada dos anjos caídos. Toda aquela região ali, Campos do Jordão ali, Aparecida, eles vão ficar tudo por aqueles lados ali, os 300 milhões. Claro, vai ter mais outros lugares, mas ali é o lugar escolhido onde eles vão ficar. Provavelmente Azazel vai ficar ali alguma casa ali, ele vai estar em corpo de homem, ele vai ficar em alguma casa. Alguém vai querer ficar lá perto dessa montanha? Não é à toa que ele escolheu essa montanha e fez o templo do lado.
pertinho da montanha, 1.666 metros, e um pouquinho para baixo ali, se eu não me engano, a saída da montanha da nem Aparecida. É ali. Fiquem longe desse lugar. Se vocês amam suas vidas, fica longe. Porque é ali que Azazel vai ficar um bom tempo. Depois até abaixar a água lá na Europa. Aí, quando a testemunha começou a entender as coisas, começou a caminhar, né? Aí o Messias falou, para que eu quero te mostrar uma coisa. Que agora é a hora. Lembra que nós temos um acordo. Então, agora vai cumprir o acordo que eu fiz com Israel, Azazel e Ismael. Agora é a hora de cumprir o acordo que eu fiz com Azazel. Então, quando a testemunha do sul olhou e ia começar a sair, o Messias falou assim, para, eu quero te mostrar uma coisa. Aí o Messias apontou daí e falou, olha ali para aquele lado. Aí ele olhou, aí ele viu as duas crianças que estavam brincando lá na casa onde o Messias disse que ele ia nascer. Ele viu as duas crianças brincando ali. Aí ele viu uma mulher com uma criança no colo, sendo levada para o batismo. E o Messias disse, tá vendo aquela criança sendo batizada? Vocês crianças são anjos. O Messias mostrou o futuro para ele, estava mostrando o futuro. Na hora que o Messias mostrou, tá vendo aquela mulher, a criança no colo, levando para ser batizada? Aí a testemunha do sul olhou e falou, tô vendo, irmão. Aí o Messias disse, é você. Tô pagando o acordo que foi feito com Azazel. Tô te entregando a ele. Aí o testemunha do sul olhou para ele e falou assim, mas irmão, você fez isso mesmo? Rindo pro Messias. Você teve coragem de vir aqui no templo de Azazel e oferecer assim, irmão? Aí eles brincando, eles são muito amigos, são muito irmãos. Aí a testemunha do falou pro Messias, eles são muito amigos, eles brincam muito. Aí ele falou, irmão, olha, quem não conhece a gente sabe que se vê uma coisa dessa, ia falar assim, olha, quem tem um irmão desse não precisa ter inimigo não, você me colocou dentro do templo de Azazel, Jesus, né? Me fez batizar para ele, me ofereceu para ele. Irmão, quem tem um irmão igual a você não precisa ter inimigo. Quem não conhece a gente sabe. Aí o Messias olhou para ele, rindo, e falou assim, sabia que você ia gostar disso. Aí a testemunha do sul falou assim pro Messias, perfeito, irmão. Agora não tem o que ele reclamar. Que foi feita a oferenda. Foi entregue, a carne foi entregue, mas o espírito não. Então, meus irmãos, quanto ali a testemunha do sul, deve ter acontecido a mesma coisa com a testemunha do norte. Não posso falar por ele. Mas quanto a testemunha do sul, ali, naquele momento, foi batizado, e dos 3 filhos foi o único que foi batizado ali. Foi escolhido mesmo para ser ali, se oferecer para Azazel. Quando foi batizado na casa de Azazel, no segundo maior templo dele, ali o Messias cumpriu o acordo que tinha feito. Ó, ele vai nascer, o dia que ele nascer, eu vou entregar, aí você vai ter que descobrir. Mas o que eu vou fazer, eu vou. E o Messias fez a testemunha do sul, nascer na terra de Paulo, onde Azazel vai estar no lugar onde não deveria estar, na terra de Paulo. Quando o cometa cair, ele vai ter que fugir, porque senão ele vai borrar o blush dele, a maquiagemzinha dele, lá na caixinha de maquiagem dele, vai estragar. Então ele tem que sair de Roma. Ele tem que ir para a terra de Paulo, a terra que ele não devia estar, fugindo da queda do cometa. Então, meus irmãos, para você ver, falando da testemunha do sul, do norte, eu não sei, mas provavelmente deve ter sido a mesma coisa. O Messias mostrou todos os detalhes do que ia acontecer. Mostrou cada passo do que ia acontecer. Quando a testemunha do sul já viu que foi levada para o templo de Paulo, todo mundo sabe onde é o segundo maior templo do mundo.
E aquela montanha de 1.666 metros fica atrás do templo. Uma cidade muito famosa, conhecida por parecer muito com a Europa, pelo clima, por tudo. Está ali do lado. Serão a casa dos 300 milhões de anjos de Azazel, toda aquela região. Então, a parte que teria que ser cumprida nos confins da terra, o Messias cumpriu. A testemunha do sul foi oferendada. Tinha que pagar um preço, né, irmão? Essa era a primeira parte. Porque quando o Messias nasceu, ele teve que fugir para o Egito. Porque Israel queria matar ele de qualquer jeito. Azazel já está tudo maluco. Esses anjos estão tudo maluco já. Eles fizeram tanta maldade que eles não entendem mais nada. Eles nem lembram a hora que vai cair o cometa. Porque se eles tivessem com a mente boa, eles iam lembrar. Porque quando eles caíram aqui na Terra, eles ganharam 7 mil anos. Era só calcular. Só que eles não sabem. Eles não sabem mais nada. A mente deles bagunçou tudo. Eles fizeram tanta maldade na Terra que eles perderam o poder e tiveram que criar tecnologia para acabar com a humanidade. Tiveram que criar um chip para colocar na mão das pessoas, que já está começando a vir aí, está todo mundo vendo o que está acontecendo. Então, meus irmãos, mais ou menos a base era isso. Quanto o Messias trouxe a testemunha do sul e entregou, é o último. É o último. Depois dele não vem mais ninguém. Nasceu, foi entregue lá na oferenda, né? Porque o Messias, circuncisão. As duas testemunhas, aguinha na cabeça, no colinho ali do sistema de Azazel. Então, meus irmãos, essa foi a última parte. E na hora que o Messias mostrou aquela criança ser batizada, ele voltou para aquela montanha e disse: agora você fica aqui, porque você vai nascer do ventre da mulher. Assim como o do norte, os 144 mil selados, eles ficaram, nasceram do ventre da mulher, e hoje estamos aqui. A coisa está aí. Tudo bem próximo de acontecer. Vai acontecer a qualquer momento. Pode demorar, como eu disse. O calendário grego-romano nos enganou muito. 2033. 5 anos antes ou 5 anos depois. Agora está na mão deles. E os anjos caídos estão com medo por quê? Porque eles estão em corpos de homens agora. Agora eles sentem dor. Eles sentem dor agora. Não é igual antigamente, que eles podiam fazer guerra e ficar brincando igual um videogame, matando um outro. Não, agora eles estão presos em corpos. Eles não podem fazer. Se eles fazerem uma guerra muito longa, eles vão sentir dor. Eles não vão escapar. A morte vai fugir deles. Eles não vão morrer. Porque a morte foge dos anjos caídos. Eles vão tentar se matar, mas não vão conseguir. Eles não têm esse poder de se matar, com a morte foge deles, porque eles são anjos no corpo de pessoas. O corpo que eles assumiu praticamente já morreu, eles estão no corpo da pessoa e aquele corpo ali é eterno. Então eles estão no corpo. E vocês viram que Ismael, através dos seus fantoches, das suas marionetes, começou a cumprir uma profecia que o rei do norte ia invadir a rainha do sul. Rei do norte, Ismael, Elias. Rainha do sul, Azazel, Enoque, Jesus. Ele começou a colocar barco, como está na profecia, bem claro, a profecia diz que iria colocar um monte de navios cercando a América do Sul. Isso é só o começo, meus irmãos. Ele está começando. Você notem que começou Ismael, Elias, né? Está começando a cercar a terra de Azazel. Isso vai dar uma confusão muito grande. Que Azazel não vai querer ceder a terra dele. Só vai perder para Ismael por causa da queda do cometa. Mas depois ele volta, depois que baixar as águas em Roma, ele volta, monta o exército e pega Ismael, que é o sistema religioso maçônico gospel. Vocês sabem o que eles vão fazer com os maçons. Já disse, eles vão queimar os caras e vão comer no fogo, vai ser churrasquinho deles. Azazel fez o mesmo durante a Idade Média, quando por meio do Papa Clemente V, ordenou a morte pela fogueira aos templários, dentre eles o grão-mestre Jacques de Molay, e aos templários que conseguiram fugir da condenação foram os responsáveis pela criação mais tarde da maçonaria. Desde então Ismael, por meio da maçonaria, vem sempre tentando tomar o poder de Azazel, quer seja pelo meio religioso, através do protestantismo,
como também pelo meio político, através do capitalismo. É por isso que sempre há divisões, o lado esquerdo e direito, Azazel versus Ismael, além do fato de Ismael sempre provocar seu rival. O tempo de Salomão, irmão, nada mais é que uma provocação de Elias, Ismael, invadindo o território de Azazel, Enoque. Com Jesus, né? E eles vão entrar em confronto. O que eu queria avisar os irmãos é isso. Não dá para saber se é 1 mês, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eles vão entrar em confronto. Elias e Enoque vão entrar em confronto muito em breve. Elias, Ismael, está invadindo o território de Azazel. Vai dar briga isso. E a briga é sangue para todo lado, irmãos. Eles estão no corpo de homens, eles sentem dor agora. Por isso que eles não vão fazer uma guerra muito longa. Eles não vão fazer uma guerra muito longa, porque eles estão em sangue, carne e sangue, então eles sentem dores. Mas o que eu quero avisar aos irmãos é isso. A qualquer momento, Azazel e Ismael vão entrar em guerra. Enoque e Elias. Eles vão entrar numa guerra violenta. E o dia que isso acontecer, os irmãos não podem ir para as montanhas ainda. Não é hora ainda. Vocês vão ver isso acontecer. Mas os irmãos vão estar protegidos. Vai ter uma proteção. Mas vocês vão acabar vendo isso acontecer. Antes da queda. Vocês só podem ir um pouquinho antes da queda do meteoro. Então a gente não sabe o que Enoque está planejando. Azazel está planejando. Quando ele vai atacar Elias, Ismael. Não dá para saber. Mas Elias, Ismael, ele está provocando muito Azazel. Quando ele montou o templo de Salomão na terra de Paulo, provocando ele, há 30, 40 anos atrás, Azazel dominava os confins da terra, o sul. Ele dominava 90%. Ismael, Elias, ele veio para cá e começou a tomar parte dele. E começou a provocar ele. Eles vão entrar em confronto a qualquer momento. O que vocês vão ver aí, países brigando, isso aí são marionetes, aí não tem nada a ver. Isso aí só recebe ordem dos anjos caídos. Isso é uma guerra entre anjos. É Ismael querendo tomar o poder de Azazel. Azazel tomou o poder de Israel, Moisés, ele tomou, colocou Moisés de joelho e tomou o poder. E a filha, Ismael, Elias, ele quer tomar o poder de Azazel. Tanto é que nunca na história, pelo menos eu nunca vi, Ismael colocar navios em volta do território de Azazel. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso pode a qualquer momento explodir uma guerra entre anjos. Os presidentes estão aí, é só marionete. Não tem nada a ver com... Pode ser que sejam soldados de Azazel no corpo de políticos. Pode ser. Pode ser que ele esteja no corpo de políticos, de religiosos e de empresários. Porque o anjo caído, quando ele assumir o corpo, ele não vai assumir o corpo de pobre, não. Eles gostam de gente que tem dinheiro, que eles não querem ficar por baixo. Talvez alguns anjos, querendo correr disso, estão com medo, assumem o corpo de pobres. Mas a maioria estão assumindo o corpo de... Os corpos que eles... Não se esqueçam, 300 milhões de anjos de Azazel está em corpo de homens. E geralmente são pessoas que têm muito dinheiro, padrão de vida. A maioria está ali, políticos, sabe? Empresários, eles estão naqueles lugares ali. A gente não sabe ainda, mas daqui uns dias vão se manifestar. Quando a hemorroida de ouro aparecer no rabo de todo mundo, a gente vai ver quem é quem. Tanto político quanto religiosos, os 300 milhões de Azazel vão aparecer. Não pense que é só em pastor, padre, não, empresários também. Porque os anjos caídos assumiram o corpo de empresários e de políticos e de religiosos. Então, quando começar o confronto entre Azazel e Ismael, Enoque e Elias, os irmãos, quando vê isso acontecendo, vocês não podem ainda ir para as montanhas. Vocês vão acabar vendo essa guerra. Mas, como tem os 36 mil selados em todos os lugares para proteger os irmãos, vai ter uma proteção. O pai vai dar uma proteção. Mas a guerra vai acontecer, irmãos. Não tem como fugir. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver isso acontecer. E aí, na minha opinião, eu não sei, não estou afirmando. Eu não estou afirmando
Só estou dando uma opinião, eu não sei, vou dar uma opinião minha. Eu não garanto que isso vai acontecer, mas eu estou dando uma opinião. Pelo meu pensamento, eu acho que quando eles entrarem em confronto, a guerra começar a ficar sangrenta mesmo, eu acho que o cometa cai. Porque vai ser o único jeito de parar eles. Porque senão eles vão começar a matar tudo. Porque o único jeito, enquanto eles entrarem em confronto, Elias e Enoque entrar em confronto, mais conhecido como Azazel e Ismael, eles vão entrar em confronto, vai ser um confronto sangrento. Eu acho que não tenho certeza, mas eu acho que na hora que o confronto começar e a guerra começar a perder os limites, começar a morte, começar muita gente morrer, eu acho que é nesse momento que o cometa cai. E aí é a hora que os irmãos, um dia antes, 2 dias antes, vocês vão conseguir olhar para o céu, vocês vão ver. Todo mundo vai ver, não vai ter como esconder. Eu acho que é isso que vai dar uma diminuída na guerra entre Elias e Enoque. Porque na hora que eles começarem a se matar e eles olharem para o céu e ver que tem um cometa vindo, eles vão diminuir um pouco a guerra. Eu acho. Pode ser que seja isso, irmãos. Eu não tenho certeza. Porque não se esqueça, a hora que o cometa bater no oceano, 1335 dias. Aí não tem mais o que fazer, começa a contagem. Então, Elias está provocando Enoque. Ismael está provocando Enoque e Azazel de todas as maneiras. Colocar navios no território dele vai explodir uma guerra, mais cedo ou mais tarde. Porque da mesma forma que Elias está lá no Oriente, no Ocidente, fazendo as guerras lá, não pensa que é só Israel que está fazendo a guerra, não, Moisés, não. Eles estão fazendo guerra entre eles. É anjos caídos se matando. Aí depois diz, né, como um anjo pode brigar com o diabo, ficar contra o diabo. Não, o diabo não vai ficar contra o diabo vai ficar contra Enoque e o diabo vai ficar contra Elias. É guerra entre eles, eles querem poder, eles querem ser os maiorais. Moisés já perdeu, Moisés já não serve mais para nada. Moisés já acabou lá, tá lá na terra dele, lá o rabinho entre as pernas, foi humilhado por Azazel. Só que Elias ainda não. E Elias está mostrando suas asinhas invadindo a terra de Enoque. Ele veio para... Não, presta atenção, esse, não vou dizer nome, não precisa nem dizer, ele está aí já. Não é a besta, não é o falso profeta, mas é um que está sendo usado pelos caídos. Pode ter certeza disso. Ele vai fazer confusão no mundo todo, e aí daqui uns dias vai vir o mais perigoso de todo, o que o Messias avisou. A falsa paz. Esse é o momento mais perigoso que vai ter, meus irmãos. Que daqui uns dias vai começar a falsa paz. Esses homens vão criar confusão no mundo todo e depois vão parar, vão dizer que está tudo certinho, tudo na paz, e de um dia para a noite, um vai começar a atacar o outro e esse mundo vai virar um caos. A ajuda chegou, está lá e virá ainda mais. O que acontece no final? Eu não quero te contar. Eu sei o que esperamos. Tenho certeza que você também espera. Todos esperamos, pela queda deste regime, e se ele não cair, ficará muito mais fraco. Espero que caia e o problema se resolva, mas de qualquer forma, é simplesmente um Irã diferente. Ela já não é tão ameaçadora como era. Ela não é. Não é mais a mesma. Não é o gigante valentão contra o qual nada se pode fazer, e contra o qual nada se pode unir. Também nos unimos contra ele agora e agimos contra ele de formas abertas e outras que ficarão claras com o tempo. De qualquer forma, posso te dizer que com a ajuda de Deus, Israel está num caminho muito mais forte, com poder muito maior do que jamais teve, e no fim é preciso entender isso. Sim, acho que todos dizem, espera, nós chegamos ao descanso e à herança. Chegaremos aos dias do Messias. E nessa guerra vai todo mundo ver. Quem vai sofrer é quem está nas grandes cidades. Mano. Eles não vão atacar interior. Por isso que o Messias comprou as montanhas. Porque é um lugar que eles não têm interesse. Eles vão atacar grandes cidades, lugares onde tem os exércitos deles. Então, na minha opinião, eu acho que Enoque e Elias vão entrar em confronto a qualquer momento. Não dá para saber se é um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não se esqueça, 2033, 5 anos antes ou 5 anos depois. Isso não dá para saber. E pelo que eu estou vendo, Enoque e Azazel
Enoque e Azazel vai entrar em confronto com Elias logo logo. Porque Elias está querendo mostrar poder e querendo tomar o lugar de Azazel. Então, meus irmãos, se prepara que a coisa vai complicar. O Messias avisou que no final ia ter guerra. Primeiro ia ter rumores. Mas depois o Messias avisou bem claro, ia haver uma guerra tão sangrenta que nunca mais vai haver uma guerra igual essa. E eu acho que, na minha opinião, essa guerra mais sangrenta que tem, 300 milhões de anjos de Azazel, 150 milhões de anjos de Ismael. Eles vão entrar em confronto. E eles estão em corpos de homem. São presidentes. São líderes de exército. São políticos. São religiosos. São empresários. Eles estão bem tudo isso. Ou você acha que quem cria as armas, quem deu essa inteligência para criar armas, são os anjos caídos. E esse confronto entre 300 milhões de anjos de Azazel e 150 milhões de anjos de Ismael é 2 por 1. Ismael está confiante que vai vencer Azazel. Ele está confiante e vai vencer na primeira parte. Tanto é que o rei do norte vai assumir o sul. Ele vai assumir. Só que Azazel volta depois que abaixar as águas, ele volta para o ocidente, monta um maior exército e vai atrás de Ismael e acaba com ele. Só que a primeira parte dessa guerra, meus irmãos, eu acho que todo mundo vai estar aqui. Todo mundo. Eu acho que quando começar essa guerra entre esses anjos, Azazel e Ismael, nos primeiros meses, pode ser, eles estão em corpos de homens. Pode ser que a guerra seja pequena, 5 meses, 1 ano, 3 meses, não dá para saber. Porque eles vão sentir dor. E anjo caído, eles não estão acostumados a sentir dor. E eu acho que na hora que começar essa guerra entre Azazel e Ismael, por incrível que pareça, o motivo vai ser o sul. Ismael está querendo invadir o sul, e vai ganhar. Eu já digo para vocês, Ismael vai tomar o sul. O encontro foi no campo de golfe do presidente Donald Trump, na Flórida. Foram convocados líderes de 12 países da América Latina, aliados do trumpismo. O Brasil não foi convidado. Trump chamou o encontro de coalizão para combater os cartéis de drogas na região. O Ministério de Defesa de Israel revelou que o PCC está utilizando um banco digital para financiar atividades terroristas. Aqui na América do Sul, nós nos colocamos como uma região de paz. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão. Mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. Ismael vem tomando o controle de toda a América Latina, mas falta o principal, o Brasil, e para isso está usando da tática do terrorismo, como pretexto para poder invadi-lo, assim como fez em vários países. E como é ano eleitoral, Ismael virá forte para derrubar o regime de Azazel, e para isso se utilizará da revolta popular, greves e protestos, assim como a maçonaria sempre fez no passado, se rebelando contra o domínio de Portugal, Império de Azazel, através da independência, Inconfidência Mineira, Revolução Pernambucana, dentre outras, todas orquestradas pela maçonaria. Vai tomar um período de pouco tempo, mas ele vai tomar. O Messias avisou, o rei do norte vai invadir o sul e a rainha do sul ela não vai ter poder para lutar. A rainha do sul que o Messias fala é a Azazel, é a mocinha que passa batom, blush. Dá a fotinha que tá na casa de todo mundo aí. Aniversarinho dele hoje, né? Tá na casa de todo mundo aí, de batom, blush. Aniversarinho. Né? Acabando sua festa, filho. Os últimos aniversarinhos. Se prepara que os próximos aniversarinhos, 25 de dezembro, é lá no sol. Tá chegando só a hora. Então, meus irmãos, mas aí é o que eu digo. Quando começar essa guerra entre Ismael e Azazel, esquece político, esse país, isso é tudo marionete. São tudo manipulados pelos anjos caídos. Vai ter essa guerra, e na minha opinião, meus irmãos, eu acho que na hora que começar essa guerra entre eles, pode ser que comece lá no Oriente, na Europa, no Oriente, ninguém sabe onde vai acontecer. Eles vão começar essa guerra logo. Aí,
Tem que aguardar o... Só vai poder sair das grandes cidades para as montanhas quando o cometa estiver praticamente caindo, uns dias antes. Mas aí, como o pai fez, né? Colocou 36 mil selados em todos os lugares do mundo para proteger. Em cada região, no sul, 36 mil, no norte, 36 mil, no ocidente, 36 mil, no oriente, 36 mil, para proteger vocês. Mas o que eu vejo, pelo que eu estou vendo, meus irmãos, Ismael vai entrar em guerra com Enoque logo, logo. Elias e Enoque vai entrar em guerra. Já está na cara que isso vai acontecer. Então, os irmãos já ficam preparados, não ficam assustados. Quando isso acontecer, não é para entrar em desespero, querer fugir, não. Vocês vão analisar e vão ver que na região que você está é perigoso. Se for perigoso, quando vocês começarem, só quando começar, não é para ir agora. Só quando começar. Vê que é perigoso, se afasta, vai para os lugares longe das grandes cidades. Como o Messias falou, sai das grandes cidades. Se Azazel e Enoque entrar em confronto, Azazel e Enoque entrar em confronto com Elias, meus irmãos, não tem o que fazer. Mas, na minha opinião, é isso. Eles vão ter uma guerra violenta, deve ser pouco tempo, porque eles vão sentir dor. Eles não vão querer ficar lutando 3, 4, 5 anos. Eles não vão entrar nisso. Tanto é que o rei do norte vai invadir o sul e vai tomar rapidinho. Vai ser muito rápido. Não vai demorar nada. Porque Azazel vai estar fraco por causa da queda de Roma, lá por causa do cometa. Ele vai ficar fraco, ele vai perder o sul. Mas aí, quando ele voltar, ele vai montar um exército e vai cumprir a profecia. Eles vão entrar em confronto de novo e Azazel, a mãe, come a filha, né, no churrasco. Lembra lá que está escrito? Vai comer, fazer um espetinho? É isso que vai fazer. De tanta raiva que Azazel vai passar, os 300 milhões de anjos caídos vão comer a carne das pessoas que serviram o exército de Ismael. Essas pessoas são seres humanos normais, não é anjo caído. Porque anjo caído não morre, mas os seres humanos que serviram eles vão ser torrados, feito o churrasco deles. Porque o norte eu acho que vai virar pó aquilo ali em cima. Não sei não, aquilo ali não vai sobrar nada não. América do Norte, Europa, Ocidente, Oriente Médio, olha, eu acho que vai todo mundo fugir para o sul. E olha que coincidência, né? Vai ser interessante. E depois que Azazel perder o poder para Ismael e voltar para a Europa, o que sobrou ele vai montar, porque Ismael, provavelmente o norte, o exército de Ismael também vai acabar no norte, né? Vai sobrar o sul. E aí eles vão voltar cada um para o norte, um para o oriente, para o ocidente, para montar os seus exércitos. E aí é a hora que Azazel vence Ismael. Por que o Reino Unido saiu? A Rússia, quando a Igreja Católica Ortodoxa se uniu, Roma e a Rússia se uniu, se tornou um só. Então se tornou um só. O Império Romano está voltando. Então o que acontece? Se a União Europeia, o Reino Unido saiu, porque o Reino Unido pertence a Ismael, a filha, pertence à maçonaria, ele saiu fora da União Europeia. Por quê? Eles perceberam que a Rússia está se unindo com a União Europeia. Mais cedo ou mais tarde, o exército europeu e o exército russo vai se unir. E o que mais os russos querem, está na mão dos russos. Os russos, se os russos querem que os americanos saiam do território ali da Europa, basta o russo se unir à União Europeia. Se unir à União Europeia, os americanos correm. Não vai precisar mais de americano ali. O exército de Ismael já é inútil. Se a Rússia se unir com a União Europeia, o exército europeu vai ser o maior do mundo. E aí, de quebra, muitos outros países ali que não fazem parte da Europa, da parte do Império de Azazel, do Império Romano, vai acabar se unindo por causa do dinheiro, do poder dele. Mas eles não vão ter como fugir, porque quando tiver para cair, vocês vão olhar para o céu e vão ver ele. Ele vai se aproximar dia a dia, não tem como. Chegar à noite, vocês olhar para o céu, vocês vão ver ele vindo. Então não tem como eles fugir. Isso aí não importa qual cometa que é, eles vão dar nome A, B, C, D, não interessa. Vai cair. Então não acreditem muito na mídia, não. Vocês vão acreditar nos olhos de vocês.
Quando chegar a hora, a mídia vai começar a falar, mas eles não vão querer explicar direito. Mas vocês vão olhar para o céu, vocês vão ver, porque ele vai vir muito forte e vai ser uma luz muito forte no céu. Vai demorar uns dias para ele chegar, então vai dar tempo dos irmãos sair das grandes cidades aqui. Os caídos já sabem da localização do meteoro, já que criaram poderosos telescópios para esta finalidade, mas não sabem o momento de sua queda, e para preparar as pessoas e desviar o foco das profecias, eles criarão falsas narrativas, como asteroides, objetos e corpos espaciais desconhecidos, onde através da narrativa da mídia passarão a ideia de tranquilidade, que tais objetos não oferecerão risco à Terra, e se oferecer será daqui a muito tempo, e que tudo está sendo monitorado e preparado para tal evento. Poderão criar até uma narrativa de possíveis naves extraterrestres que se aproximam da Terra, tudo com a finalidade de desviar o foco das profecias e a palavra das duas testemunhas. Quem está na verdade, porém, saberá com antecedência do momento da queda do meteoro, a fim de fugirem para o local preparado. Agora não dá para saber, como eu disse, 2033, 5 anos antes ou 5 anos depois, por causa do calendário grego-romano. Esse calendário aí não dá para entender nada. Então, nem os anjos caídos sabem mais, não conseguem voltar, e olha que eles são inteligentes, só que eles fizeram tanta maldade que eles perderam o poder deles. E nem eles sabem mais. Então, o nosso sinal é esse, caiu o cometa, 1335 dias, e Messias volta, já é o sinal. E a gente vê esses pessoal falando que tem cometa rodando aí, rodando aqui, eu não acredito nesses caras não, porque eu acho que quando for cair, alguns cientistas que analisam isso, que não sejam parte do sistema dos caídos, eu acho que eles vão denunciar. Eles vão falar, tem um cometa para cair aí, as emissoras de televisão não querem falar, não. E esses caras vão abrir a boca, e eu acho que eles vão abrir a boca e vão matar eles ainda. É perigoso, eles morreram por isso. A queda do cometa, meu irmão, é quando o Messias entregar o poder para Azazel. Na hora que entregar o poder para Azazel não vai conseguir controlar o céu e a terra. Então o cometa cai. Mas tudo indica, pode ser que seja isso. Na hora que começar o pau comer entre Azazel e Ismael, Enoque e Elias, eu acho que a guerra não vai ser muito longa, não. Eu acho que vai ser alguns meses só, porque eles vão sentir dor. E quem estiver nas grandes cidades, se você vê que vai ser atacada a sua cidade, é simples, meu irmão. Vão atacar a cidade. Vai para o interior. Longe da grande cidade. O Messias já avisou. Vai para o interior. É você que vai decidir. Não adianta perguntar para o pai, não. Você vai ter que analisar. Se você vê que a sua cidade vai ser atacada, você tem que sair. Vai para o interior, onde? E no interior não tem nada. Eles vão lutar no interior para quê? Tem nada. Só tem mato. Só tem mato, água, peixe. Não se esqueça disso. Bastante rio, bastante peixe. Só ser inteligente, meus irmãos. Só pode ir para as montanhas uns dias antes do cometa cair. Mas isso não proíbe você, quando você vê a coisa ficar feia, vamos supor, tiver uma guerra de 5, 6 meses entre Azazel e Ismael, você decidir sair da grande cidade e ir para o interior, ficar próximo das montanhas. Aí não tem problema. Você não pode entrar, mas você pode ficar ali próximo. Se você for um dos escolhidos, não se esqueça, se você conheceu a verdade antes do cometa cair e foi escrito no livro da vida, você não precisa levar nada. Você vai com roupa do corpo. Que na hora que você estiver indo para as montanhas e encontrar com 144 do seu lado, seu corpo vai mudar. Seu coração, rim, pulmão vai desaparecer. Vai ser corpo de anjo. Esquece comida, não precisa nada de comida. Agora, quem for ficar, aí você vai precisar comer. Aí vai ser difícil. Aí, se não tiver o chip na mão, vai ter que plantar, ir para os rios. O Messias foi bem claro. Saiam das grandes cidades. A grande cidade é só concreto, não tem nada que presta na grande cidade. Hoje, você trabalha, sustenta, tá? Mas começou a tribulação, quem ficar na tribulação, saia das grandes cidades. As testemunhas vão estar nas grandes cidades ajudando. A missão das testemunhas é ensinar a verdade para as pessoas das grandes cidades. Aprendeu? Vai para o interior, ensina as pessoas. Se você ensinar corretamente e salvar pessoas, depois que as duas testemunhas morrer, você pode entrar nas montanhas. Simples assim. Comida física para quem vai ser salvo agora, não precisa nada, vai com a roupa do corpo. Não precisa levar nada. Você não vai sentir sede, não vai sentir fome, nada. Você pode andar 500 quilômetros para chegar na montanha, não importa. Você não vai precisar beber água, não vai precisar comer nada. Porque o seu corpo, você já está no livro da vida. Seu corpo vai ser transformado. Você vai andar 100, 200, 300 quilômetros, nem vai perceber.
Porque seu corpo já é de anjo, já vai estar mudando no caminho. Por isso é importante crer na palavra enquanto há tempo, pois quando a besta vier ela trará muitos benefícios, a fim de prender as pessoas e induzi-las à aceitação da marca. É por isso que vemos tanto caos, insegurança, crise econômica, baixo poder aquisitivo, etc., pois quando a besta vier ela trará soluções para todos esses problemas. Note que ultimamente está surgindo curas para diversas doenças, tudo é uma preparação, as mesmas doenças que eles criaram agora darão a cura, a fim de prender as pessoas ao sistema, bem como a adoção do dinheiro digital, que tanto ele como as curas e tudo que o sistema oferecer só serão entregues a quem aceitar a marca. É eles que vão escolher o sistema. A gente já sabe que não pode pôr o chip na mão, já sabe. O Messias diz bem claro, chegará uma época que vai ser tirado o sacrifício diário. Se ele tirar o sacrifício diário antes do cometa cair, vocês vão ter que ir se virando, né? É como eu digo para os irmãos. Ó, se você faz uma comprinha para 1 mês, compra para 3. Faz uma comprinha para 4, compra para 6 meses. Coisas básicas, não precisa gastar tudo. Porque quando o cometa for cair e vocês for para a montanha, vocês não precisam de nada. Nem um copo d'água vocês precisam levar. Mas enquanto você estiver aqui na Terra, você está na mão dos anjos caídos. Então, até a hora de ir para as montanhas, vocês vão ter que se alimentar. Então, sabe que o chip vai entrar? Quando for ver, compra comida, o básico, guarda. Sabe, os alimentos você olha no pacote, aí dura 1 ano, 2 anos, tem alimento que usa 3, 4 anos. Compra e guarda. O dinheiro vai ficar com eles mesmo de qualquer jeito. Guarda alimento, sabe? Se prepara. Agora, na hora que o cometa cair, pode ir embora, não precisa nem comer nada, não precisa levar nada. Vai com a roupa do corpo. E nem essa roupa do corpo o Messias vai querer, porque na hora que vocês for chegar lá nas montanhas, lá, provavelmente ele vai dar outra roupa para vocês, uma roupa branca, né? Assim, exemplo, eles vão dar uma roupa para vocês. Porque eles não vão querer essa roupa imunda feita na Terra. Eles vão te dar uma roupa nova, de anjo. Lá vocês provavelmente vão trocar de roupa. Eles vão dar, acho que vai ser o primeiro, vamos dizer assim, não é presente, vai ser uma coisa que o Messias vai falar assim, ó, vai levar para vocês, ó, deixa, vocês são bem-vindos no reino do céu, é a primeira parte para chegar no reino do céu, né? Passa da montanha para o reino do céu. E para vocês entrar no reino do céu, vocês entram com uma roupa nova, e o Messias vai entregar para vocês essa roupa. Aí, se você tem uma comida, um alimento 2, 3 meses guardado em casa, um arroz, um feijão, coisa básica, um macarrão que dura bastante tempo, coisas básicas que duram bastante tempo, vocês têm criança, vocês vão ficar tranquilos, vão ver a guerra pela televisão. Ainda eu acho que vai ter TV ainda, porque ainda só vai cair o sistema na hora que cair o cometa na Terra. Antes do cometa cair, não cai o sistema. Vai funcionar tudo normal. Entendeu? Enquanto o Messias estava lá na montanha, não, antes um pouquinho deles descer da Terra, do reino do céu, para baixo, o Messias teve uma conversa com as 2 testemunhas. Aí o Messias chamou as 2 testemunhas e começou a conversar, e falou assim para as 2 testemunhas: olha, vocês estão comigo desde o princípio, vocês lutaram comigo, não tiveram medo de perder suas vidas para a gente expulsá-los. Infelizmente, eram irmãos do reino do céu aqui para a terra, porque naquela época, todo mundo pensa que o Messias tinha mais poder do que Azazel. Ninguém tinha mais poder do que ninguém. Todos eram igual. Por isso que foi uma guerra violenta lá em cima no reino do céu. Todo tinha o mesmo poder. Israel, Azazel, o Messias, Miguel, as testemunhas, todo mundo tinha o mesmo poder. Ninguém tinha mais o maior poder. O único que tinha o maior poder era o pai. Os irmãos eram todos o mesmo poder. Por isso que quando o Messias conversando com as 2 testemunhas, ele falando assim: olha, desde o princípio vocês estão comigo. Sempre estiveram comigo. Lá do princípio. Vocês não tiveram medo de perder suas vidas para me proteger. E aí o Messias diz assim: quando eu morri na terra, ressuscitei e fui ao Pai, naquele momento, somente naquele momento, o Pai me deu todo o poder. Mas antes, eu tinha o mesmo poder que vocês e que Azazel, Ismael, era o mesmo poder. Ninguém era maior, era tudo igual. O Messias só se tornou, teve mais poder na hora que ele morreu, ressuscitou, subiu ao Pai, e o Pai entregou tudo para ele. Falou assim: tá aqui, é tudo seu. Depois do que eu vi, o Pai falando para o Messias, depois do que eu vi,
eu entrego todo o poder para você. E aí o Messias chamou as duas testemunhas e falou assim, ó, vocês estavam comigo desde o princípio, vocês nunca me deram as costas. Vou contar um detalhezinho para os irmãos, que os irmãos não sabem, mas eu vou contar um detalhe enquanto o Messias gritou com as duas testemunhas. Foi a única vez que o Messias gritou com as duas testemunhas. Não por falta de respeito. Porque ele viu que as duas testemunhas quase colocou tudo a perder. Por pouco não coloca. Quando o Messias estava sendo crucificado. Quando ele estava subindo uma ladeira com a cruz nas costas e tomando chicotada, ele caiu no chão. As duas testemunhas, quando viu aquilo, eles não estavam aguentando mais. Eles iam arrebentar os anjos caídos. Eles já não aguentavam mais. E aí o Messias caiu com a cruz no chão e eles começaram a dar chicotada no Messias, cuspir. As duas testemunhas interviram. Na hora que o Messias viu, foi a primeira vez que o Messias gritou com eles. Ele gritou bem claro, não é para fazer nada. Porque as duas testemunhas não estavam aguentando mais. Eles não aguentavam mais, eles iam arrebentar com os anjos caídos ali. Só que o Messias falou, não. Porque se vocês fazerem, Azazel e Israel ganha. Foi a única vez que o Messias gritou com as duas testemunhas. Porque as duas testemunhas iam arrebentar com os anjos caídos. Eles não aguentavam mais ver o Messias sofrendo daquele jeito. Aí o Messias lembrando, chamando os dois para conversar, lembrou, falou, foi a única vez que eu gritei com vocês, mas vocês sabem que vocês não poderiam fazer aquilo. Porque eu sei que vocês estavam querendo me proteger, me ajudar, mas se vocês fizessem aquilo, Azazel, Israel e Ismael iam vencer. Por isso que eu gritei com vocês naquele dia. Aí o Messias, como irmão, falando, explicando, você não entendeu, não levou a mão aquele grito que o Messias deu. E aí o Messias chamou eles dois e falou assim, o Pai me deu todo o poder sobre o céu e a terra, todo o poder. Vocês sempre estiveram comigo, falando com as duas testemunhas. Os 144 mil já tinham ido, aí ele veio, antes de levar a testemunha do norte, ele teve essa pequena conversa com os dois. Vocês sempre estiveram comigo. Nunca me abandonaram. Enquanto eu estava na tumba dormindo, vocês estavam lá. Eles tentaram pegar meu corpo para queimar, vocês estavam lá me protegendo. Vocês sempre estiveram comigo, nunca me abandonaram. Por isso que hoje, Messias falando, por isso que hoje eu entrego a vocês, Messias falando, a vocês dois, todo o poder que o Pai me deu, eu dou a vocês dois. Durante os 1260 dias, eu te entrego todo o poder sobre a terra. Todo o poder que o Pai me deu, eu dou a vocês dois. Porque vocês sempre estiveram comigo. Então, esse é o que eu digo para vocês hoje. Todo o poder sobre a terra vocês têm. Poder sobre o sol, sobre a água, sobre o vento, sobre a chuva. Todo o poder eu entrego a vocês. Isso foi um pouco antes deles, o Messias levar eles nos lugares onde eles iam nascer. E para cumprir a profecia aqui, 1260 dias, a testemunha tem todo o poder sobre o céu e a terra. O Messias falou um pouquinho antes para eles. Porque muita gente vai ver as duas testemunhas morrer e ressuscitar. Mas a maioria do planeta não vai ver. Então eles vão ver só a morte, não vão ver o ressuscitamento. Porque eles vão esconder que as duas testemunhas morreram. Só quem está ali mesmo que vai ver. Vai ser proibido mostrar que as duas testemunhas ressuscitou. E aí, durante do 1260 dias até 1290 dias, festa geral, bacanal, carnaval, o melhor carnaval que eles vão ter, chipar todo mundo e é isso aí. Quem ficou, ficou. Eu aconselho a ninguém ficar nessa hora não, porque dos 1260 dias ao 1290 dias, acabou, ninguém entra mais no céu. A pessoa entra nas montanhas e no céu até o dia que as duas testemunhas morrer. Morreu, acabou. O reino do céu foi fechado, ninguém mais entra. Acabou. Então quem ficou é bacanal, festa e depois sendo chipado e eles vão matar todo mundo. Quem acreditou na palavra até antes da queda do meteoro já estará selado pelo Pai, e então no momento da fuga irá para os locais preparados, mas aos que não acreditarem, ficarão na grande tribulação, e estes ainda terão a chance de se salvar, bastando primeiramente não aceitar a marca e depois crer na palavra, a qual ainda será pregada pelas duas testemunhas durante 1260 dias no período da tribulação.
Mas quando ambas as testemunhas forem mortas, todas que acreditaram nelas poderão adentrar os locais preparados, e então, não haverá mais chance alguma para alguém se salvar. Por isso é de suma importância crer na palavra e sair do engano religioso, pois Azazel virá com muitos truques e prodígios, será o grande engano, o qual ele vem preparando desde o princípio. Azazel assumirá o corpo do oitavo rei, o Papa, e este fará com que todos da terra o adorem na figura da primeira besta, o ídolo Jesus. O corpo deita, o espírito do anjo caído deita sobre o corpo e ele gruda. É como se fosse uma cola, gruda. Ele assume aquele corpo e aquele corpo volta à vida. Os anjos caídos têm esse poder. Tanto é que o Messias deu o exemplo. Ele morreu, o espírito dele estava do lado do corpo dele. Aí depois de 3 dias, o Messias deitou o seu espírito sobre o corpo e assumiu aquele corpo eternamente. É a mesma coisa que os anjos caídos fazem. Eles escolhem um corpo, Enoque. Azazel escolheu o corpo de Enoque. Só que ele vai fazer uma troca. Israel escolheu o corpo de Moisés. Israel não vai trocar. Ismael escolheu o corpo de Elias. Para mim também não vai trocar, porque nas escrituras eles não falam que eles vão trocar o corpo. Agora, as escrituras falam bem claro que Enoque vai trocar o corpo. Ele vai assumir o corpo dos 8 reis. Isso, mas o mais importante é isso. Pode vir qualquer um aí, os 8, qualquer um, não estou preocupado com isso. Sabe? Não estou preocupado com isso. Mas Azazel vai trocar o corpo porque ele é esperto, ele não é bobo. Ele sabe que lá no fogo, quando ele estiver no fogo torrando, o povo vai procurar Jesus, vai procurar Enoque. E se ele tiver em outro corpo, ele quer enganar as pessoas que vão queimar no sol. Porque imagina ficar a eternidade sendo perturbado. Pelos anjos caídos vão ficar a eternidade, mas vamos supor, uma pessoa viveu 40 anos na Terra. Vai pagar 80 anos no sol. Imagina 80 anos a pessoa infernizando Azazel. Ele é malandro. Eu vou trocar o corpo de Enoque, o corpinho da Barbie, sabe, o blush, tudo bonitinho. Vou catar um corpinho de ancião, e as pessoas vão ver eu lá no sol queimando com o corpinho de ancião. Ninguém vai lembrar que sou eu. Mas não se esqueça, a testemunha falou bem claro. Lembra da lança que você furou o Messias, que você vai matar as 2 testemunhas? Com essa lança vai ser escrito na sua testa, no seu corpo de Enoque, ou no seu corpo do ancião que você vai assumir, na sua testa. 666, Azazel, Enoque, para todo mundo escrever. Não adianta você fugir, que você não vai fugir disso, não. Você vai ser atormentado por todo o povo da terra durante muito tempo. O livro de Apocalipse foi bem claro. Vão adorar a imagem. Europa inteira, União Europeia inteira adora a imagem de Jesus Cristo. O nome, América do Norte, América do Sul inteira adora o nome de Jesus Cristo. E o número, que agora falta só o microchip chegar e colocar na mão. Você está com a imagem da besta na sua casa. Está lá no quadrinho Jesus Cristo lá. E o nome na mente já. E aí os irmãos falam assim, mas não pode ser Jesus Cristo. Mas irmãos, é aí que entra a malandragem do anjo caído. Jesus Cristo, presta atenção, o corpo de Enoque e o corpo de 8º rei. Tá vendo? Vou tentar explicar para vocês entenderem. O corpo de Enoque, o corpo do 8º rei. Sem espírito, esses corpos não valem nada. Não vale nada. Sem espírito, é só pó. O corpo de Enoque e o corpo do 8º rei. Basta o anjo caído sair, o espírito do anjo caído que está aqui, no corpo de Enoque, Jesus Cristo, vir para o corpo do 8º rei. Que ele continua sendo a mesma pessoa. Só mudou de corpo. É como se você trocasse de roupa. É isso que os anjos caídos fazem. Ele, a mente, o espírito que controlou o corpo de Enoque, vai controlar o corpo do 8º rei também. Ele vai sair do corpo de Enoque, vai entrar no outro e vai fazer as pessoas adorar o corpo de Enoque. Porque quando ele pegou o corpo de Enoque, ele fez uma aberração, que no reino dos céus se chama besta. Colocou seios, fez aquela coisa ridícula. E aí, o anjo caído de Azazel é idólatra do corpo de Enoque. Ele adora aquele corpo. Ele morre de paixão por aquele corpo. E ele vai ter que sair daquele corpo. E na hora que ele sair daquele corpo e assumir outro corpo, aí ele no outro corpo vai fazer todo mundo adorar a imagem dele, que era ele mesmo, e o nome da cabeça, que era ele mesmo.
os anjos mesmo vão colocar isso, eles vão estar em corpo de homens, eles vão usar isso, como eles são anjos, eles vão ter um pouquinho de poder ainda, eles vão fazer essa monte de coisa aí, vão usar o harp, o Bluebeam, vão usar tudo, fazer aparecer no céu, vão falar que foram os extraterrestres que desarmaram as bombas nucleares. Os extraterrestres vieram, desarmaram a bomba, acabou. Ou pode falar que os pastores, os padres levantaram as mãos para o céu e falaram: Deus, desarme as bombas e desarme. Ele pode falar isso também. Aleluia. Aleluia. Os evangélicos vão levantar a mãozinha para o céu. Aleluia. Vamos chamar os ET para pregar na igreja. Mas eles sabem que embaixo daquela máscara está os anjos caídos. Um corpo de homens. Eles são muito inteligentes. Isso é uma coisa que eu já peço para os irmãos se prepararem, que vai acontecer muito em breve. Não acreditem nessas porcarias de extraterrestre. São eles disfarçados. Eles são mestres nessas coisas. Não se esqueça, eles têm mais de 7.000 anos. Eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem que o tempo do Messias está chegando. Nós estamos chegando, a partir de 1º de janeiro, chegamos na margem de erro. Como eu disse, a regra 2 vai passar para a regra 3. Entre a regra 2 e 3 vai acontecer essas coisas que eu estou falando para vocês. Já ficam bem atentos com isso. Luzinhas, extraterrestres, são eles. Você acha que não existe carro que voa? Eu acho que existe. Muito fácil fazer uma nave ali, enganar o povo, falar que tá voando, é o extraterrestre que vem aqui, desarmou as bombas nucleares, paz e amor na Terra. E você sabe que depois o pau come, o povo vai se matar. Eles estão esperando a hora certa para começar a fazer isso. O Messias avisou. Eles vão fazer prodígio da mentira e, se possível, vão enganar até os escolhidos. Vocês que estão com a chave da casa de vocês na mão, é agora que vocês vão passar por um teste feroz. Ele vai vir com todos os truques da mentira. Não vamos falar se é o próximo Papa, não. Espera vir. Porque na hora que sair de Roma, o cometa tá para cair. Na hora que aparecer 30 dias antes ou 30 dias depois que ele assumir, o cometa vai cair. E eles vão ter que sair de lá. Eles vão ter que sair de lá. Agora, se ele vai vir como Jesus, como Papa, como vir, é como eu disse, é o prodígio da mentira. Ele vai vir para enganar. É a última atacada dele. Depois de mais de 7.000 anos, ele tem a última dele. Ele guardou esse segredo dele pro final. Então é agora. Então não adianta a gente falar que é o próximo Papa, porque ele pode fazer uma farsa de novo. Mas na hora que Roma começar a juntar as malinhas e sair de lá, aí você se preocupa. Você vê o povo saindo de lá às pressas, aí pode se preocupar, porque é ele que tá vindo mesmo. Que ele já deve estar no corpo já, e agora ele vai assumir o corpo de um rei. Ele pode assumir o corpo, vamos supor, de um papa, vamos dar um exemplo. Aí ele pega lá essas máscaras que eles estão criando e muda lá e faz a máscara de Jesus e fala assim: eu sou Jesus, olha, eu sou tal pessoa. Então ele vai vir com o prodígio da mentira, não dá para saber. Não dá para saber, ele é muito malandro. E aí eu falo uma coisa hoje, amanhã as pessoas falam: ai, tá vendo? Tá mentindo. Vou dar um exemplo, vou dar só um exemplo. O povo adora, o muçulmano adora Maomé. Parece no clubinho lá, o Maomé abraçando Jesus: vocês têm que seguir Jesus, eu sou o Maomé. O povo vai acreditar. É só basta. Lá na Índia, coloca o Shiva lá do lado de Jesus abraçado, ele é o escolhido. Todo mundo segue ele. Tá usando o Bluebeam. Ele pode fazer isso. Entendeu? Ele é esperto, ele não é bobo. Nos judeus lá aparece lá Moisés e Jesus de braço dado, assim, abraçando. Vocês têm que seguir Jesus, acreditar nele. Eles vão aceitar. Por isso que fala prodígios da mentira. Ele vai vir com todos os prodígios da mentira possível. Ele vai vir para enganar todo mundo. Agora, vocês que conhecem a verdade, vocês não tem como ser enganados, só se vocês quiserem. Portanto, tomem cuidado com a mídia e tudo que ela anuncia, pois tudo é controlado pelos caídos, e o objetivo deles é enganar toda a humanidade. Saia das religiões, das crenças em política e das doutrinas mundanas, criadas unicamente para escravizar a mente. Veja como a cada dia as pessoas estão mais vazias, agressivas, depressivas, se isolando e perdendo o amor, tudo em razão do sistema dos caídos, que coloca uns contra os outros, através das inúmeras divisões políticas, religiosas, ideologias, pois eles são mestres em enganar e manipular a mente humana, através dos desejos e pecados, assim como fizeram no passado no Éden, levando à queda do homem. Eva, ela escolheu um caminho que é para você ver. Olha para você ver como que é a diferença. A educação de Eva para Caim
e a educação de Adão para Abel. Olha a educação. Um homem sabe educar um homem. Uma mulher, ela vai educar um homem, sim, porque você vê, todas as professoras são mulheres, mas a parte masculina do homem, ele vai aprender na rua com o pai, com o tio, com o primo, com essas coisas. E Eva, e eu quero falar outra coisa agora, uma coisa que deixou o pai muito triste. Muito triste. Essa foi uma coisa que eu tinha esquecido, eu tinha até esquecido, olha pra você, acabou a força, eu tinha até esquecido dessa parte. Uma parte que deixou o pai muito triste, e eu tenho certeza que todas as mulheres já falaram essa palavra que Eva falou. Muitas mulheres. Que deixou o pai muito triste, e até hoje, quando as mulheres falam isso, o pai dá uma olhadinha para baixo e fala assim, poxa vida. Ele fica triste. Mas, lógico, as mulheres que falaram isso e se arrepender, porque eu vou contar para vocês o que aconteceu com Eva, uma parte. Quando Eva caiu e teve a discussão entre a queda, Eva era um pouco arrogante. Ela ficou um pouco arrogante. Os anjos caídos transformaram ela numa pessoa arrogante. Tanto é que ela passou toda essa arrogância para Caim. Caim matou Abel. O que eu quero falar para os irmãos, uma coisa que Eva falou para o nosso pai, na cara dele. Na cara. Eva, eu vou dizer uma coisa assim, é complicado o que ela falou. É uma frase que repete até hoje. Eva, depois que caiu, o pai tentou mudar, todo mundo tentou, a testemunha tentou mudar Eva, todo mundo conversou com ela, mas Eva não tinha jeito, não tinha mais jeito. Ela mudou para o lado dos caídos, não tinha jeito, e todo mundo tentou. Mas o dia que o pai conversou com ela, e ela olhou na cara do pai e disse assim, olha, não preciso de você para nada. Eu não preciso, porque o pai, o Messias chamava assim, filho do homem. Aí o pai, a Eva falou na cara do pai, assim, eu não preciso de você para nada. Eu não preciso de Adão para nada. Eu não preciso do Messias para nada. E falou na cara do nosso pai, eu não preciso de você, homem, para nada. Uma coisa que vem de Eva. Hoje muita mulher fala assim, eu não preciso de homem para nada. Foi o que Eva falou isso pro pai lá no início. Para você ver como é complicado. Uma coisa que chateou muito o pai foi isso. Poxa, o pai fez tudo, foi bom, fez tudo, e a Eva chorou na cara dele e falou assim, eu não preciso de homem para nada. Você é homem, não importa, você é Adão, eu não preciso de vocês para nada. Eu posso me virar sozinho. E aí ela saiu, virou as costas pro pai, dizendo que não precisava de homem para nada, pegou Caim, levou junto e foi lá, e aí o que deu? Caim, com a arrogância de Eva, com todo o mal que Eva tinha, fez Caim matar Abel. E a culpa é de quem? De Eva. Porque ela não educou como Adão educou o menino. E isso é uma coisa muito triste. Quando vocês falam assim que não precisa de homem para nada, não se esqueça que o Messias falou bem claro. O pai falou bem claro. O homem é a imagem e semelhança do pai. Se você fala que não precisa de um homem para nada, não importa se é seu irmão, seu marido, seu tio. Quando você fala isso, todo homem na terra representa o pai. Você está falando diretamente para ele. Se você não precisa de homem para nada, igual a Eva não precisou, então você não precisa do pai para ser salvo. Simples assim. Então pense bem antes de falar isso. Homem, o pai, não é inimigo da mulher, nunca foi inimigo. Foi a mulher que escolheu esse caminho. E parece que tudo que aconteceu lá no princípio com Eva está acontecendo agora no final dos tempos. Igualzinho, não tem diferença. Falar uma coisa muito importante para os irmãos, para manter a paz, a tranquilidade nesses últimos dias, não entrar em pânico, que não se esqueça, vocês são exemplo. Se vocês derem exemplos ruins, entrar em pânico, as pessoas vão entrar em pânico também. Vocês já têm o pão da vida na mão, já têm a chave da casa de vocês na mão. Para vocês já está praticamente tudo certo, irmãos, é só aguardar e partir. Então mantenha a paz, tranquilidade e dê o exemplo, irmãos, para eles. Todos os irmãos novos que forem entrar, dê o exemplo de paz, tranquilidade. E é isso, irmão. Tudo que eu tinha que falar para vocês, eu acho que tudo que eu ouvi e vi, eu acho que hoje
Se tiver mais alguma coisa, acho que é muito pouco, porque eu apresentei para vocês praticamente todo o reino do céu, como vai ser, o que vai acontecer. Aí, o que alguns irmãos falam, mas como você fala essas coisas? Você esperava que o seu pastor, o seu padre, seu líder religioso, com jatinho, avião, você acha que eles iam perder tempo para vir falar isso para vocês? Eles estão lá preocupados com a riqueza deles. E já provavelmente já preparando para colocar o chip na mão, porque eles não vão querer perder o dinheiro deles, o poder deles. Mas aí fica essa mensagem para todos os irmãos. Paz, tranquilidade, mantenha o azeite perto. E é isso, irmão. Agora é só aguardar. Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo. E vão enganar a muitos. Vão ouvir falar de guerras. E rumores de guerras. Vocês não precisam ter medo. Certas coisas têm que acontecer. Mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação. E reino contra reino. Vai haver fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores de parto. Vão entregá-los para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês vão ser odiados por todas as nações por minha causa. E então muitos vão cair e trair uns aos outros e vão se odiar. E muitos falsos profetas surgirão e vão enganar a muitos. E então, porque a morte vai aumentar, o amor de muitos vai esfriar. Mas aquele que perseverar até ao fim, este será salvo. Então este evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E aí, o fim vai chegar. Fiquem atentos e vigiem. Porque vocês não sabem quando virá o fim.